transição vai começar. O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, foi designado por Jair Bolsonaro para representar o governo nessas negociações de transição. São previstas em lei. Do lado do PT, Lula escalou o vice dele na chapa, Geraldo Alckmin. Confira na reportagem de Tainá Farfã e a gente volta para comentar. Geraldo Alckmin foi às redes sociais para agradecer Lula por ter sido escolhido para coordenar a equipe de transição. O anúncio veio mais cedo. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, também adiantou que ela e Aloysio Mercadante vão fazer parte da equipe. Como o Mercadante foi coordenador de programa de governo e tem essa relação com os nossos programas, ele vai estar junto, na equipe, e eu também vou estar junto na parte da política. A presidente do PT disse ainda que conversou sobre a transição de governo com o ministro-chefe da Casa Civil de Bolsonaro, Ciro Nogueira. Ele anunciou hoje que foi o escolhido pelo atual presidente para atuar na transição. O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. Na noite dessa terça, o PT se reuniu em São Paulo com líderes e presidentes de partidos da coligação. O partido começa a trabalhar nos futuros ocupantes da esplanada dos ministérios. Apesar de cogitar nomear senadores para ministérios, como Randolfo Rodrigues e Wellington Dias, a base do governo no Senado Federal poderá ser poupada para evitar perder força. Lula terá ao seu lado apenas 20 dos 81 senadores. Na Câmara, a base será de 140 deputados e, diante desse cenário, o PT terá que negociar com partidos como União Brasil, PP, Republicanos e até mesmo o PL para garantir maioria no Congresso Nacional e, assim, conseguir avançar com as pautas. Amanhã, coordenadores da campanha começam a chegar em Brasília para discutir o orçamento do ano que vem com o senador Marcelo Castro, que é o relator da peça orçamentária. O desafio é encaixar as promessas de campanha, entre elas a manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600. Na pauta, tem ainda a discussão do chamado orçamento secreto, muito criticado por Lula na campanha, mas defendido pelos líderes das duas casas no Congresso. Caio, com a licença e o perdão da Raquel, que não gosta das comparações com o futebol, mas a gente sabe que como o time é escalado, a gente tem uma ideia como é que ele vai jogar. O que você achou da escalação do time do Lula? Achei que representa o discurso central da campanha, que é a de frente ampla. Ao ele fazer esse gesto ao Geraldo Alckmin como coordenador principal da transição, sinaliza também o que será 2023 o governo dele. Frente ampla. E não é uma frente ampla qualquer, né? É uma frente ampla que reúne antigos adversários. Isso vai estar em todas, a minha impressão, em todas as áreas aí do governo, o que é uma engenharia difícil de ser feita. Mas ao colocar o Alckmin ali, ele já sinaliza que assim será o governo dele também, ou pelo menos tentará ser. Preomar? William, me parece que o grande recado aí, ou o grande exercício de compreensão que o Lula tenta passar, é que ele compreende que os votos não foram para o Partido dos Trabalhadores, que os votos são, sobretudo, uma rejeição ao governo Bolsonaro. Então, esse exercício de acomodação que é difícil, me parece que começa com uma boa sinalização, que é buscar um antigo adversário e colocá-lo para coordenar o processo. Ficou claro para você, Raquel, nessa fase de transição, onde está a ênfase? Parece muito clara na questão do orçamento de 23, o que é óbvio, né? Seria para qualquer governo. Sim, William, porque o orçamento que está hoje colocado pelo Jair Bolsonaro é uma peça de ficção, falta dinheiro para tudo que é lado. Para garantir o auxílio de 600, você recortou e picotou todo o resto do orçamento. Então, assim, é urgente uma proposta de emenda à Constituição, nem que seja para garantir esses R$600. Aí, para isso, o Lula precisa de base parlamentar, precisa de acordo com todos esses partidos e vai sim precisar de um governo mais amplo se ele quiser ter todo esse apoio. Por último, Caio, rapidinho, que a gente está chegando já no final do programa, equipe de transição não é equipe de governo, isso todos nós sabemos. No caso agora, com as certas excepcionalidades que a gente não pode ignorar, há alguma indicação do que seria uma equipe de governo a partir da equipe de transição? Eu reitero essa ideia da frente ampla, o Alckmin com destaque central, um governo compartilhado com os aliados que compuseram
a coalizão, né? Estamos falando do lado do Lula e isso sendo transposto também para o governo. Colocar o Alckmin coordenando essa transição é muito emblemático e muito significativo do que vem por aí e da ideia de um governo para além do PT, como o próprio Lula disse na PUC, na segunda-feira anterior ao segundo turno, na segunda-feira passada em São Paulo. Olha só, hoje eu concordo com o Caio. É porque eu falei que está chegando no final do programa, ela não quer prorrogar muito isso aí. Cleomar. Então, me parece, William, que o grande desafio, isso quer dizer, aquilo que está em termos de concepção de realidade do Lula é a importação dessa terminologia de frente ampla, muito bem usada no Uruguai, e que pacificou, em determinado sentido, o ambiente político, e transpôs isso para uma lógica de governo. O desafio é que, basicamente, Lula receberá um Brasil que é muito diferente, muito mais polarizado que o Brasil de 2003. E, sobretudo, em 2003, não se tinha um Jair Bolsonaro com tantos votos e uma capacidade de aglomerar tanta gente em torno de si. Acho que essa é a principal variável de risco que a gente vai ter que observar nos próximos 2 meses e no início do próximo ano. Raquel, por último, assunto que você é tão dedicada a ele, a economia. Gilberto Kassab, numa entrevista ao Geraldo Samor, do Brasil Journal hoje, faz uma menção muito interessante e espirituosa. Eu sei que o Caio vai rir. Ele diz assim, o PSD está à disposição, mas não por razões fisiológicas. A gente está aqui, como jornalista, sempre ri quando os políticos falam isso. O Kassab é um político sério, um bom operador. E ele faz ali uma menção que é o seguinte, as outras pautas, ali está todo mundo fechado com Lula, contanto que ele respeite o meio que é a economia. Na verdade, foi um evento na XP que o Samor depois confirma tudo com o Kassab. E o Kassab faz uma analogia muito interessante, né? Ele diz, é um governo de centro-esquerda, nós somos um partido de centro-direita. O PSD, né? O PSD. Vamos nos encontrar no centro, que seria essa pauta econômica, uma pauta econômica fiscalmente responsável. Será? Caio Junqueira, muito obrigado a você aí em Brasília e, sobretudo, a você também, Cleomar. Obrigado, sempre muito bem-vindo a bordo. Cleomar de Souza, CEO da Dharma. Raquel, obrigado. Boa noite.